Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, 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 Arnaldo! Arnaldo, você não perde o título de primeirão, hein, Arnaldo? Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo, Claudinei, bem-vindo, Magno Vieira, bem-vinda, Mari, bem-vindo, Cleonice, bem-vinda, NutriShake, bem-vindo, galerinha. Vão chegando para nossa live, que a live de hoje vai ser muito, muito, muito abençoada. Bem-vinda à nossa live. Bem-vindo, Claudinei, bem-vinda, Norma, bem-vindo, galerinha. Bem-vindo, meu povo! Bem-vinda, Ione! Galera, quem gostou da live, digita 1, a live de ontem, hein? Ontem aprendemos sobre terapia de casais. Eu saí mais fortalecido daquela live de ontem, hein? E você? Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vinda, Arlete Berganini! A Arlete pediu uma música em inglês, né? Aí eu falei assim, tudo bem, agora eu estou aprendendo inglês. Então vai ser uma live em inglês e uma música em inglês. Live em inglês ainda não, mas música em inglês. Se prepare, galerinha. Bem-vinda, Valdenísia. Bom dia, meu povo. Bem-vindo, Mariano. Esse louvor, ela fala que ela vai ser testemunha do amor. Ela vai pegar o fôlego dela e vai testemunhar tudo que ela está vivendo. 7 horas em ponto e a gente não atrasa nem um dia. Já pega o seu hype drink aí, já pega a sua bebida, que hoje vai ser dia de muito conteúdo. Hoje eu fiz hype drink com água com gás. Ficou bom demais. Rapaz, que maravilha! Bem-vinda, Suzana Rosendo! Galerinha, as lives subi as lives todas, tá? Todas que estavam atrasadas, eu já subi. Bem-vindo, Adriano, bem-vindo, galerinha, bem-vindo, Valdenísia, bem-vindo, Adália. Galera do Mato Grosso, 5 horas, 6 horas da manhã lá no Mato Grosso agora. E a galera já tá aqui, galera do Acre, 5 da manhã lá no Acre. E a galera já tá aqui na live, então parabéns pra você que é fiel, tá aqui todo dia. Tenho certeza que hoje nós vamos bater 150 pessoas antes das 7h30. Então já começa a meter o dedo do aviãozinho aí, beleza? Vamos lá, enquanto Arlete, depois você aperta pra mim um sinalzinho de mais aí, tá? Enquanto isso a gente vai começar aqui no nosso momento aqui, no nosso devocional, né? Então, aqui da Uana, Mato Grosso, galera da Mato Grosso, seja bem-vindo. E hoje, o versículo bíblico hoje, ele está no Salmo 139:14, tá? Salmo 139:14, deixa eu adicionar a Arlete aqui, enquanto ela vai ajeitando, eu já vou começar. 139:14 diz para mim e para você, diz o seguinte, Salmo 139:14, graças te dou, visto que perdi aqui. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Tem texto bíblico que fala que tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Ou seja, quem escreveu o Salmo, a maioria dos Salmos foi Davi. E Davi estava falando assim, Senhor, com convicção eu te dou graças e glorifico, porque eu sei que o Senhor que me formaste, o Senhor que fez tudo. E o que esse texto ensina para mim e para você logo na manhã dessa aqui de quinta-feira, tá? Tá dizendo para mim, diz você, eu não sei como que foi a sua caminhada, tá? Mas às vezes na nossa caminhada a gente sente um vazio, a gente sente perdido, a gente sente que o que a gente está fazendo não está indo para lugar nenhum, que nada está acontecendo, né? Eu não conheço a história da maioria de vocês, tampouco os passos que você deu até chegar nessa live aqui hoje, mas às vezes você está se sentindo perdido aí, não está vendo a saída, às vezes é no relacionamento, às vezes é nas finanças, às vezes você fala assim, para mim já chegou no fundo do poço, para mim não dá mais. Mas deixa eu dizer uma coisinha para você que está assistindo essa live. Mas isso é da natureza nossa, a gente como ser humano, né? Às vezes está com dinheiro, mas está vivendo mal na saúde. Às vezes está com dinheiro, saúde, está bem no relacionamento, mas tem um vazio interior. A gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes falta algo na nossa vida e às vezes a gente nem sabe o que é esse algo que falta. Às vezes a gente tenta procurar substituto, né? Se não está bem no amor, aí vou ver se eu compro, faço compras e melhoro. Aí depois vou viajar
E aí depois começa, vou para balada. Aí cada um resolve fazer alguma coisa para ver se acha um substituto. E às vezes a gente está precisando buscar mais conexão com Deus, tentar mais saber um pouquinho qual que é o propósito dele para nossa vida. A gente precisa aprender. Esse momento que a gente tem aqui de manhã é para a gente conversar sobre isso, sabia? Para você aprender a entregar a nossa vida primeiro a Deus. E aí o resto, galera, tem um versículo bíblico, que nem sei onde está, mas é muito conhecido, que diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, né? E acrescentadas com abundância, né? Não é com miserinha, não. Eu e você somos filhos e imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos pequenos deusinhos aqui na Terra. Agora, imagina que você fosse filho do homem mais rico do mundo. Você acha que o homem mais rico do mundo queria que você sofresse, passasse privações, tivesse situações ruins? É lógico que não. Então, eu só queria que você saísse dessa live hoje com essa crença, tá? Que para a sua vida mudar, né? A gente precisa tentar buscar mais conexão com Deus. Acorda mais cedo um pouquinho. Deus tem um propósito para você. Tem bênçãos sem fins para você. Você não tem ideia de que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Tem os seus talentos. A gente às vezes fica que nem aquela parábola bíblica lá enterrando o talento. Você acha que você não tem talento nenhum, você tem os seus talentos. Tem alguém que está precisando te ouvir, tem alguém que está precisando do seu serviço, está precisando que você prepare um shake para ele, chame ele para oportunidade de negócio. Uma coisa eu quero dizer para você é o seguinte: você tem potencial, você é capaz, você pode, mas você tem que tomar essa decisão, né? Deus, ele te fez de uma forma especial. O DNA seu é único. Não tem ninguém que tem a mesma digital que você. Tem grandes planos para você, você precisa tomar posse disso, você precisa acreditar. Eu tenho certeza que tudo que Deus deseja é que você entregue a sua vida para Ele. A pergunta é se você está disposto, né? Eu quero finalizar esse primeiro momento nosso aqui da nossa live dizendo para você que nada pode mudar o seu passado, mas a decisão que você tomar hoje pode mudar completamente e determinará o seu futuro. Então sai com esse pensamento aqui. Eu não sei se vai ser um convite que você vai entregar hoje, se vai ser uma avaliação de bioimpedância, se vai ser uma ligação que você vai fazer, se você vai chamar alguém, se você vai mandar um aviãozinho aqui, galera. A Arlete, ela chegou a menos de 2 anos ao nível de milionário, a 6 anos ao nível de presidente. Eu não sei se um aviãozinho seu aqui pode ser que vai ser o aviãozinho que vai colocar uma Arlete Paiva na sua vida. Então, se prepare, porque hoje a gente vai ter muito conteúdo. Hoje é a nossa live de número 1134. Essa semana a gente está fazendo... Essa semana a gente... Obrigado. Essa semana a gente está fazendo live só com todo mundo que estava na imersão, tá? Começamos com Guedes, milionário. Depois nós tivemos ontem a doutora Van Cleide. O legal que as lives, eu não estava conseguindo subir as lives, mas ontem à noite eu já subi todas as 3. A da Suzana, a da Lúcia e a da doutora Van Cleide. Então começa a seguir no Instagram lá, no YouTube. Curte, aperta o sininho lá, que você vai entender que tem muito conteúdo legal. A gente começa, antes de eu fazer a primeira pergunta para a Arlete, a gente começa sempre com uma frase do dia. Anota a frase do dia, que é para você vivê-la, para você compartilhar e para você perguntar como é que eu posso aplicar isso na minha vida. E a frase do dia diz o seguinte: o tempo só amadurece os interessados, o restante apenas envelhece. Vou repetir para você que gosta de frase do dia: o tempo só amadurece os interessados, o restante apenas envelhece. Hoje nós temos aqui na nossa live membro da equipe de presidentes da Herbalife, uma das próximas 15K, voltando aqui na nossa live pela terceira vez. A última vez que ela esteve aqui, galera, foi na nossa live de 460. Há 700 e tantas lives atrás. Nossa. Eu lembro, a data era no dia do aniversário da Tatiane, que ela teve aqui, 24 de fevereiro de 2022. Então, se prepare, que a live de hoje vai ter muito conteúdo. Arlete, obrigado por ter aceitado o convite. A Arlete acorda cedo, 5 da manhã, já mandou mensagem para mim. E fala pra gente aí, quando a Herbalife apareceu na vida de Arlete, as 3 primeiras perguntas para as pessoas se identificarem com você. Entenderem que tem pessoas como você aí na fora que podem ser recrutadas, que estão precisando de uma oportunidade. Fala pra gente quem era Arlete Paiva quando a Herbalife apareceu e as maiores insatisfações. Bom dia, galera. Na verdade, bom dia feliz. Eu queria ganhar aí um escritozinho de bom dia feliz. Esse é um bordão que a gente adotou já tem algum tempo. Vou falar um pouquinho sobre isso, qual é o efeito dele, né? Eu queria, antes de responder a tua pergunta, dizer que legal, eu fiquei prestando bastante atenção nas coisas que você falou nesse começo aí. E que incrível, né? Essas mensagens que você está passando, né? Hoje eu vou desafiar o pessoal sobre a compreensão, porque tem uma profundidade agora. O tempo
só amadurece os interessados, é isso, né? Isso. Os demais envelhecem. Os demais envelhecem. Eu vou anotar aqui uma coisa chamada filosofia, e eu queria muito que vocês me cobrassem até o final, que eu tinha pensado muito sobre o que compartilhar hoje, e eu pensei muito se falar sobre isso, né? E o Wellington traz muitas filosofias aqui, mas como quem só amadurece, é os que estão interessados, então realmente é algo para a gente pensar muito seriamente hoje, tá? Mas quem era Arlete quando... Como hoje o meu viés aqui é falar um pouquinho com vocês sobre comportamento e sobre desenvolvimento humano e sobre... isso aqui é uma coisa muito bacana, eu estava guardando as roupas da viagem hoje. Essa camiseta a gente ganhou no evento, ó. Tá escrito assim: se eu sonhar, se eu posso sonhar, né? E na verdade, poder é uma questão de desenvolver capacidades, né? Se eu posso sonhar, eu posso realizar. Isso foi um presente lá do nosso evento. Todo mundo que participou ganhou uma camiseta dessa. Gente, por trás de tudo tem tanta coisa. Isso é símbolo, né? O que é símbolo? Significado. Vocês olham para a camiseta e vem uma coisa meio mal vista aqui que não dá para ver. E eu lembro de tudo que aconteceu lá. Eu começo a pensar no trabalho em equipe, eu começo a pensar nas emoções que eu senti naqueles dias. Então, tudo na vida é assim. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui eu associo as coisas. É dessa forma que as memórias são interessantes. Então, quando eu penso em responder quem era Arlete antes da Herbalife, a gente vai começar com a história normal, né? Arlete, blá, blá, blá. Mas eu gosto de pensar muito quem era Arlete como ser humano, né? Como pessoa, a gente tem vários papéis, né? Isso é uma coisa muito legal da gente entender. A gente pode estar desenvolvendo alguns mal. Então, meu papel profissional, eu era uma pessoa respeitada, eu trabalhava no Hotel Jatiuca há 12 anos, já tinha 24 anos de carreira, eu sou paulistana, eu me mudei para Maceió porque eu casei com o Jean, e eu trabalhei em multinacionais por muito tempo. Então, assim, a minha formação profissional, e vamos diferenciar de formação com educação, tá? A minha formação profissional, ela vem de experiência, né? Ela é muito boa, porque eu tive a oportunidade, eu cavei a oportunidade de estar em lugares muito bons. Até porque de São Paulo para cá ajuda muito estar em São Paulo. E eu estava trabalhando no Hotel Jatiuca, que é um hotel excelente, mas não estava satisfeita. Talvez as pessoas olhassem para mim e falassem assim: nossa, a Arlete é gerente do Hotel Jatiuca. Gerente é uma posição meio de diretor naquela empresa, que é uma empresa das Casas Pernambucanas, é um hotel resort, ele é ícone em Alagoas. Então, aparentemente, eu tinha que estar feliz. E de vez em quando eu penso assim: a Gisele Bündchen, ela deve ter pelo menos chulé, gente. Porque não pode ser que essa mulher seja bonita, ela tem tudo. E eu tenho certeza que a Gisele Bündchen de manhã tem dia que ela acorda se sentindo um lixo. Vocês acreditam nisso? Porque a gente não é na verdade, Wellington. Todo mundo tem o seu lado dark e que ele está dentro da gente, e é com isso que a gente lida mais. Então, a comunicação, que é uma área que eu tenho paixão, antes da Herbalife, ela estava voltada para fora. Eu precisei de muitos anos de Herbalife para começar a me voltar para dentro. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, é muito pouco tempo para a gente falar isso hoje. Então, eu era uma pessoa aparentemente bem-sucedida, talvez aos olhos dos outros, mas eu era muito mal-sucedida em relação a mim. Então, eu falei, como é que você vai convidar uma Arlete, gerente do Hotel Jatiuca, ou um Jean, coronel, agora, no final ele sai da carreira como coronel, mas naquela época de major. Não, tenente-coronel. Tenente-coronel. Então, presta atenção, gente. O que eu vejo no Wellington, por exemplo? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as qualidades da pessoa de sucesso, tá? Então, se você pegar a história do Wellington, quando a gente conta uma experiência, é para entender os fatos. É uma pessoa de muita persistência. Essa vai ser uma das características mais importantes. Vou falar para você palavras, persistência, por exemplo. Você vai ouvir, você vai fazer uma associação. Todas as pessoas falam que as pessoas de sucesso elas têm persistência. E fica com a linguagem, você fica com a palavra. Mas a palavra ela serve para comunicar. A palavra tem um sentido, ela tem um conteúdo. E o conteúdo ele é associado a milhões de coisas que aconteceram com a gente. Então, cada palavra traz uma experiência pessoal. Então, assim, eu admiro demais o trabalho dele. Gente, já fala de novo o número da live, Wellington. 1134. O que isso representa para vocês, gente? O nome persistência quer dizer alguma coisa aqui também? Consistência, vamos botar essa outra palavrinha junto aí, das pessoas de sucesso. Aí você pode perguntar para ele assim, Wellington, foi fácil? Porque nós estamos acostumados a aplaudir, né? Aplaude a parte bonita e a gente não presta atenção na parte difícil, né? Wellington, deixa eu mudar aqueles papéis hoje, conta aí para nós. Quais as dificuldades agora dos bastidores, da pessoa ter consistência de fazer 1000
não sei quantas lá. 134. Sempre foi flores? É sempre bacaninha? Você tá sempre sorridente aqui na hora? Uhul! Primeiro, arranjar gente que queira vir aqui todo dia. Porque arranjar um VIP pro STS não é fácil. Agora, arranjar 5 VIP na semana é pior ainda. Depois, mês, né? No mês já são... O STS é uma vez, então fala por mês. São 22. Depois, que tipo de pergunta? Qual o conteúdo que aquela pessoa é melhor para trazer aqui que as pessoas estão precisando? E aí vai um punhado de coisa. Mas geralmente parte chata, tipo assim, ó. Cara, tem dias que eu não tô com um saco, que eu tenho que ir lá pensar. Assim, a gente tem que entender isso. Não tem... Minha mãe dizia assim, minha mãe é cheia das filosofias, né? Minha mãe já foi, inspirou prazo de validade, graças a Deus ela é uma coisa linda que eu amo. A maior filósofa popular que eu conheço no mundo, ela falava, não há bom sem ruim. Então, assim, não tem como. Não existe nada na vida que seja um lado só. Tudo que você olhar, por exemplo, eu vou falar para vocês assim, ó, olha para essa garrafa. Agora, tá todo mundo ligado. O Wellington, você vê, não vê aqui no Instagram, não vê o povo, né? Não dá nem para brigar por câmera aberta. O cara tá escovando os dentes lá. Pelo menos bota um bom dia feliz aí para mim, para você acordar, pelo amor de Deus, que essa aqui é importante, ó. Se eu mostrar essa garrafa para você, você vai dizer aqui que não tem nada escrito. Sim ou não? Quem pode dizer para mim assim? Tem alguma coisa escrita aqui? Não. Não. Agora, é a garrafa, né? Se eu virar a garrafa, tem alguma coisa escrita aqui? Tem, Herbalife. Então a garrafa tem uma coisa escrita, mas você não está o quê? Vendo. Pois é. Tudo é assim. Então, tudo tem o lado bom e normalmente a gente só vê a ponta do iceberg. Então, a ponta do iceberg é ver o Wellington rindo aqui. E ele fala assim, eu acordo 4 horas da manhã. Hoje eu mandei uma mensagem 5 horas da manhã. Ele realmente estava na academia, galera. Eu falei, caramba, não é mentira não. Ele vai na academia, ele acorda às 4 mesmo. Bom dia não, bom dia feliz, viu, Bill? Bom dia feliz. E eu acho incrível isso, né? Então, eu era uma pessoa aparentemente realizada, mas eu ganhava menos do que eu gostava. O Jean satisfeito com o quê? Uma pessoa que aparentemente, inclusive, feliz, né? Fez uma pessoa irritantemente feliz, é o Jean o tempo todo. Então, assim, se você falar para uma pessoa assim, essa pessoa veio pronta para Herbalife, talvez o pronto dela seja ser uma pessoa de bem com ela própria. Vamos falar sobre isso aqui hoje também. E ele aceitou o convite do Wellington, que era uma pessoa que ele ainda não conhecia. Então, uma pessoa que a gente não conhecia mudou a nossa vida. Então, se fosse eu, talvez eu não estivesse aqui, porque eu não sou uma pessoa muito aberta. Aliás, eu estou trabalhando para ser mais aberta. Então, o Jean aceitou o convite porque ele escuta mais, ele se dá mais, ele tem mais facilidade com gente. Mas o fato é, hoje a gente quer falar, e a minha frase, a minha filosofia de início e a minha filosofia do final, eu quero que a gente... Lembra? As palavras e as frases, elas têm significado. A gente se pega numa filosofia e não entende o que é que tem por trás para agir. Então, o que vai mudar a tua vida, o que muda a minha vida é a ação. Então, quando a gente está aqui na live hoje, o que a gente está buscando, ou quando a gente foi lá na imersão, é o começo parado, é o começo da história. Eu estou buscando o começo de a informação correta, mas tudo que eu preciso na vida é agir. Se eu venho aqui e eu não ajo, a minha vida não vai mudar, porque eu não desenvolvo outras aprendizagens. Sim. Aprendizagem não é a informação que é trazida pela live. Se a Suzana veio aqui e falar tudo que ela faz lá, e você não colocar em prática, a sua vida não vai mudar. Então, você está como espectador da sua própria vida, porque você está aqui para pegar conteúdo para agir. Então, essa é a parte mais importante do conteúdo de hoje. Então, existe uma filosofia, a primeira vez que eu ouvi foi com Pedro Cardoso, mas, na verdade, ela veio do Jim Rohn, e provavelmente veio de filósofos lá atrás, da Grécia Antiga, enfim, que o Jim Rohn magistralmente conseguiu compilar para a gente, né, que ele falava, quando a maré subir, todos os barcos vão subir também, né? Alguma coisa parecida com isso. Então, a pergunta sempre vai ser, né, que ele sempre faz. Então, a maré está subindo da Herbalife. Então, na hora que ela chegar lá em cima, você precisa estar posicionado. Então, você tem que estar com os barcos na água. Então, quem vai ter mais sucesso? Já que é o nosso papel aqui, eu não estou falando de você como mãe, não estamos falando na escola para falar do seu papel como pai, nem como jogador de futebol. Você pode estar excelente em todos os seus papéis. Mas o importante, por exemplo, assim, domingo eu não vou, talvez tivesse um evento e o Dia dos Pais. Mas eu não posso fazer tal coisa que é para o meu crescimento pessoal, que é para o meu trabalho, porque eu tenho o Dia dos Pais. Ok, mas se você tomar essas escolhas todas as vezes que um desafio foi para melhorar você, optar pelo Dia dos Pais, seus filhos nunca vão ter melhora na vida deles. Inclusive, o modelo de mentalidade não vai ajudar. Então, assim, quando a maré subir, todos os barcos vão subir também. Então, no final, me cobra. O que é que você vai aplicar isso na sua vida? Porque filosofia foi uma coisa bacana que eu entendi nos últimos anos. Porque eu vi os meus colegas falando bonito, lendo livros bons, bonitos. E não era isso. Filosofia é filosofia. Quando
eu tenho uma filosofia, ela está se importando na sua mentalidade. Que ali você deveria desenvolver uma mentalidade que está contida naquela frase, naquela informação. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O Wellington perguntou quem era. Ela vem de uma família muito simples. Eu sou a sétima, a mais nova, de uma família muito simples, mas chama de pobre mesmo, né? Que lá em casa era uma fartura, né? Fartava tudo. O dia que tinha festa, tinha tubaína. Tu conhece isso? Não, Não, tubaína era de vez em quando, um dia de festa, assim, tipo aniversário, era Guaraná. Mas, tipo, velho, tinha que ser muita festa nesse dia, né? Então, você como mais nova, as pessoas pensavam, o mais novo é o privilegiado. Depende, né? Se você vê uma pobreza numa casa de nove... Vai pegando o resto dos outros. É. Véi, caderno com as orelhas, eu tenho neuro daquelas orelhas que o caderno fazia assim, ó, porque os livros... Gente, o conhecimento era passado de década em década, igual, era o mesmo livro que a minha irmã estudou lá. Imagina como era aqueles tempos. Que tempo maravilhoso. E vinha com essas orelhas aqui. Quando minha mãe mandava reencapar um livro velho, todo bagunçado, com aquela capinha xadrezinha, vermelha e azul. Quem lembra disso? Que tinha aquele plástico, que tinha umas bolinhas. Ah, velho, começou antigo. Se você nessa época escreveu, tá falando comigo. Tá falando comigo. E outra coisa, se você tá com medo de falar a sua idade, também vamos falar um pouquinho. É aceitação, é autoaceitação. Nosso assunto aqui hoje vai ser sobre autoliderança, tá? Você é a peça-chave de tudo na sua vida. Então, quando eu dou o meu testemunho para vocês, eu vou estar ajudando vocês a entenderem a possibilidade. Mas o trabalho maior, outra coisa de Miron, o trabalho maior tem que ser em você. Isso por mim ficou mal compreendido muitos anos, eu não entendia o que era isso. Você tem que trabalhar em você, porque é você que trabalha no seu trabalho. Então, se o seu trabalho não está saindo, é porque há em você algo a desenvolver. Então, você precisa entender isso. Quando ele fala, trabalhe mais em você do que no trabalho, é que o seu trabalho só melhora também. Vamos tentar ver se a gente deixa alguma coisa sobre isso aqui. Ué, o que mais você queria saber agora? Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, você falou agora de liderança. Vocês cresceram muito rápido no negócio. 3 meses já estavam Get, depois aí milionário em 2 anos, presidente em 6. Se você pudesse pontuar 2 ou 3 coisas que vocês acham que fizeram para esse crescimento rápido, qual foi? E que pode ser aplicado atualmente, né? Claro, claro. A Nádia também usou a capinha lá. Olha, você pelo menos não tem a trauma, viu? Que trauma é coisa de pobre, tá, Nádia? Eu lembro que eu fiquei traumatizada com a capinha, com o tênis Conga. Mas eu tenho tanto trauma. Mas eu já resolvi. Trauma é coisa de pobre. Escreve aí. Então, nós vamos falar sobre isso também. Outro dia, depois eu volto já para a sua pergunta, viu? Que é... Como é mesmo a pergunta? A pergunta é o que vocês fizeram 2 ou 3 pontos principais para crescerem rápido. Milionário e presidente em menos de 6 anos. Tá bom, então. Assim, falar de trauma, né? O trauma é aprendizado, galera. O trauma, ele é... Vou falar isso já. Ele é alguma coisa que você consolidou como algo que te paralisa. Então, medo paralisa, trauma, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho um guarda-roupa que ele fecha... Deixa eu ver. Assim, uma lâmina e eu tenho que abrir um para fechar o outro. E outro dia eu apertei o dedo que ficou roxa a minha unha. O que aconteceu ali? Trauma. Eu aprendi que a cama... Não, ainda não. Esse é o ponto maravilhoso que você lembrou bem. A cama tem que ficar um pouco mais para lá, porque se eu fechar as portas muito perto, quando elas se juntam na passagem uma pela outra, elas se encostam. Esmagou meu dedo. Gente, qual é o nome disso? A resposta certa é experiência. Escreve aí. Eu tive uma experiência que ela poderia ser traumática. O que é traumática? Nunca mais eu ia abrir a porta do guarda-roupa. Velho, eu posso nunca mais abrir a porta do guarda-roupa? Não, eu tenho que abrir. O que eu faço? Agora, eu estava lembrando disso de manhã, porque tudo para mim vira aprendizado, né? Eu fui lá abrir a porta do guarda-roupa, eu tenho mais cuidado. Eu aprendi alguma coisa, a cama tem que estar para lá, eu tenho que ver se tem uma distância, eu tenho que não botar meu dedo no meio do negócio. E toda vez que eu vou, eu lembro, porque foi aprendizado, mas o aprendizado veio da experiência. Verdade. Então, se eu não sei o que eu estou fazendo, então qual é o atalho para não apertar quebrando o dedo todo dia? O atalho é ouvir, é informação e praticar, para eu não precisar passar pela dor. Porque a dor ensina. Só que a dor ensina assim, porque se uma criança botar o dedo numa tomada, o que vai acontecer com ela se tiver um fio desencapado? Ela vai ter um choque. E o que acontece a partir daí? Qual é o aprendizado? Não põe mais. Então, assim, o aprendizado tem que causar ação. Você pode escrever isso aí para mim na tela, por favor? O aprendizado tem que causar ação, senão ele é só informação. O líder, ele é uma pessoa que age. Então, se você falar assim, 2 ou 3 coisas que fizeram vocês irem rápido. Então, assim, eu tenho que realmente dar votos, que assim, eu sou uma pessoa de trabalho em equipe. E o Jean, como ele você fala assim, o Jean porque ele era coronel, gente, isso da cabeça, não era porque ele era militar.
Porque disciplina dessas que vocês estão acostumados, ele não tinha nenhuma. Ele estaciona no carro mais estacionado, ele pega a vaga dos outros, ele atravessa o sinal vermelho, ele chega atrasado. Então, todas aquelas disciplinas que a gente entende como disciplinazinhas, regras, ele não tem. Disciplina, na verdade, é algo aplicado também. Vamos lá de novo. Uia, chegou a 100. Eita, caiu um. Dá para voltar um aí que tinha 100? Ir lá e mandar mais um aviãozinho aí que o Wellington falou? Eu tô animada hoje, hein? Daqui vai dar 150 antes das 7h30. Vou meter o dedo aí, galera, no aviãozinho pra gente bater logo 150. Juro por Deus, eu aceitei o convite do Wellington porque eu pensei que dava 500 pessoas aqui. Corre, velho, corre, porque senão ele vai ser uma pessoa hoje que vai me dar raiva. Mas beleza, vamos lá. Se a Arlete então, se não der aqui pelo menos 250, 300 passando pela live, ela vai ficar 3 anos na geladeira. O que é que o povo faz para realmente conseguir? Quando eles fazem bem, eles fazem o quê? A pessoa só fala o que as pessoas gostariam de ouvir. Tá. Povo, eu quero saber três coisinhas ou duas que vocês sabem. Não, fizemos isso e deu certo. Eu estava falando sobre disciplina, né? Então, disciplina, o que tem que ser feito. O que é que o Jean entendeu? Véi, é isso que a gente precisa entender. Quando alguém fala assim, outra coisa que estava muito claro lá no evento, você precisa de um mentor. Por que precisa de um mentor? Porque ele vai encurtar o seu caminho. Ninguém disse para o Jean, mas há de nós que tem que dizer. Então, alguém tem que dizer, só que aí você tem que fazer. Ele percebeu pela informação, indo nos eventos, que se você falar com pessoas e levá-la para os eventos, isso vai fazer você se desenvolver. Olha, mas como é que eu vou treinar as pessoas? Eu não sei nem, para mim, não se preocupa com isso, você não tem gente para treinar ainda. Se preocupa em ter pessoas. Então, ele entendeu que tinha que ter pessoas, ele falava com pessoas todos os dias. Aí fala assim, mas é que o Jean já é aquela pessoa simpática. Ok, você não é? Esse é o crescimento pessoal. É o tal do crescimento pessoal. Aí você vai ver por trás de ter algumas coisas. Falta de coragem, então o líder é um cara corajoso. Falta de determinação, falta de clareza do que você quer. Porque se você quisesse pagar uma cirurgia para o seu filho, você estava fazendo até rifa por aí, que é o que está acontecendo hoje em dia. Então, se alguém está doente na sua família e você não tem recursos, você vai achar como resolver, mesmo não sabendo como. Verdade. Porque o como aparece pela situação de desafio que você se coloca. A Herbalife traz a oportunidade, mas quem vai agarrar como desafio é você. Porque está pronto, velho, não é algo que precisa ser testado. Você tem testado a Herbalife? Gente, não tem mais fatos para provar, pelo amor de Deus. 45 anos que vai fazer o ano que vem, e eu não vou discorrer isso agora. Então, 2 ou 3 pontos. Primeiro, fazer o que tem que ser feito. Se você não entendeu ainda onde é que você tem que botar o seu foco na Herbalife, é em trazer novas pessoas para cá. Porque quando você traz novas pessoas para cá, você aprende. Quanto mais você ficar perto do seu cliente, mais você aprende. Quanto mais clientes você tem, mais você aprende. Então, vamos falar só de aprendizado hoje, tá? E aprendizado significa mudança de comportamento, que essa é a parte difícil. Mudar essa pecinha aí que tá do outro lado. Manda um tchauzinho pra mim e fala, essa pecinha que tá aqui é difícil, viu? Escreve aí, eu sou dificinho, vai. Porque eu sei, eu tô falando de mim, quando eu falo de você assim, porque ninguém dá o que não tem. Eu tô falando de você, da minha experiência. A minha experiência é difícil, porque eu sou dificinha, ainda continuo, mas eu melhorei. Eu acho que eu vou ser uma velhinha daqui, ó, quando eu realmente, os 20 anos eu vou estar maravilhosa. Então, primeiro, ouça, porque você não vem pronto para saber que o que você tinha que fazer era recrutar. Recrutar pessoas, se é para cliente, se é para consultor, mas vamos lá de novo, escreve aí. Quando a maré subir, todos os barcos que estão na água vão subir também. E você tem que criar problemas bons para você, armadilha. Então, ter criado o problema de trazer muita gente, desafiou a gente a aprender as habilidades depois. Porque na hora que você recruta e as pessoas ficam ali querendo aprender alguma coisa com você, e você não sabe nem para você, você fala, vamos aprender junto, e vira uma maravilha se você levar na esportiva. Então, o líder é flexível. Então, para isso, primeiro, e sem dúvida, foi ter acreditado na oportunidade, sem nenhum, sabe assim, fala, cara, ganhei na loteria. Essa foi a primeira atitude. Então, eu acho que isso faz total diferença. Segundo, como eu falei no evento lá, você colocar uma meta muito acima para poder desenvolver as suas capacidades. A meta não vem para te ameaçar, para você ficar triste, ela vem para você fazer mais. Você tem que elevar o seu nível. O Tony Robbins fala, você tem que trabalhar num nível de excelência muito mais alto. Então, você precisa mudar o plano de exigência de você próprio. Isso nós tínhamos, Wellington. A gente já era muito exigente. Eu trabalhava num hotel e vim de uma carreira onde a gente trabalhava que a excelência era algo buscado. Povo, 103, pelo amor de Deus, né? E o Jean também sempre foi uma pessoa que quis fazer algo com excelência. Então, número 1, você tem que elevar, porque se você não é uma pessoa que vem com isso pronto, você precisa enxergar que a Herbalife você ouve, vai e faz. Não fica perguntando por nada. Vai e faz. Escreve aí, o que muda a minha vida é a ação. Quer mais informação, gente? Quantos anos você tem na Herbalife? Quanto você já ouviu? Então, as duas coisas principais, 3.
acreditar na Herbalife, estabelecer uma meta mais alta para a gente elevar os nossos padrões, inspirar as pessoas, porque com a mesma cara, pelo amor de Deus que eu cheguei, tá ruim, hein, de inspirar as pessoas. A gente precisava mostrar progresso, né? Então, sonho alto, meta alta e você ser uma pessoa de ação. Não tem outra coisa. Recrutar, basicamente, foi o que a gente fez. A gente tinha, às vezes, uma carteira de 10 clientes, mas recrutou, a gente foi top de recrutamento em 2004. Então, é isso. Foi isso. Alex, eu quero pegar que essa live nossa hoje, seja assim, a maior parte dela, eu quero focar no na nossa imersão, tá? Que eu vou finalizar essa semana com você hoje falando da imersão, mas eu queria saber algumas coisinhas antes da gente entrar nesse tema. O que significa para vocês... Não, deixa eu fazer uma pergunta antes. Nessa trajetória, e não vai acabar nunca, imagina agora, pode estar acontecendo isso, nessa trajetória da nossa vida toda, a gente tem altos e baixos. Nos momentos que vocês estavam embaixo, no momento difícil, estava tendo uma situação ruim, sei lá, de saúde financeira ou do negócio mesmo em si, o que te mantinha firme aqui? Basicamente o propósito. Tipo, a meta, o sonho. Não tinha como abrir mão de um sonho. Outra coisa é o tal do botar fogo por baixo. Você precisa botar uma mola em você. Quando você tem um problema, cara, eu ia falar uma palavra feia, agora não vou falar não. Mas tipo assim, você tem que fazer alguma coisa que você se rasgue para resolver depois. É uma armadilha que você não consegue sair. Por que você acha que ele está na Herbalife até hoje? O cara que morou não sei onde ali, onde é que era, naquela galeria que você morou? Que não tinha onde ir com... Espaço 20? Você talvez não tenha chegado no fundo do poço. Arlete me conheceu como equipe mundial, galera. Olha se pode. Puta merda. Desculpa. Ele tinha uma Santana... Quanto? Pense na inspiração. O negócio veio. Mas atitude, galera, olha que coisa linda, né? Atitude, persistência. O que te fazia ficar? Não era a visão que você tinha? E a outra coisa era a água batendo na bunda. O negócio, se você for embora, vai pagar as dívidas com meu amigo. Então, compra um problema mais alto, meu amigo. Pega o fim de semana de liderança, arruma uma van para botar pessoas dentro. Porque lembra que a experiência, ela dá um aprendizado mais rápido? Então, vamos lá. Você contrata uma van, você não tem essa grana. Quanto é que pode custar uma van? Fala aí para mim, escreve aí alguém. Se eu alugar uma van e for... tipo, correr risco. Vamos lá, a gente a vida inteira correu risco. Acima do que a gente podia. Porque abaixo do que eu podia, não é risco, primeiro. No mesmo lugar também não. E um pouquinho não faz eu me desenvolver. Então, se você alugar uma van, por exemplo, para ir para o final de semana de liderança e falar, eu vou encher essa porcaria dessa van. Aí o que acontece no final se não for ninguém? Aí tem duas coisas. Agora vamos falar de novo da psicologia. Eu posso aprender... Vamos dar 2 vieses de aprendizado, o bom e o ruim. Me ajuda aí, Wellington. Eu contratei uma van e ela foi vazia. E eu quero que você tire aprendizado daí. Você, com a sua visão, qual aprendizado você teria? Vou só contar uma historinha. O meu patrocinador, Machado, quando ele foi para o segundo evento dele, não, na verdade, é o segundo evento dele, ele contratou um ônibus. 44 lugares, só foram 13. De 44, só foi 13. Desses 13, só sobrou uma pessoa na Herbalife. Eu acho que ele já pagou o ônibus. Massa. Mas, ó, vamos falar, isso é excelente, porque vai acontecer isso com você, mas para isso você precisa dar o passo anterior. Qual foi? O risco, superar o seu próprio medo, que é esse o problema, né? Mas o medo, gente, o primeiro passo, na verdade, é o antagonista do medo. Toda vez que você sentir medo, dá um passo na direção do que você quer. É muito importante. Toda vez que você for para algo novo, que está no escuro, você vai sentir medo. Não tem jeito, o medo faz parte do processo. O que é o antagonista do medo? É ação. À medida que você caminha, a luz vai acendendo e você vai enxergando o que está acontecendo ali. Então, essa história do ônibus, por exemplo, se você contratar uma van, eu e Jean contratamos ônibus e mais ônibus. Sabe quanto dinheiro? Você fala assim, aí tem duas situações, né? Tipo assim, quanto de dinheiro você perdeu nisso, Arlete? Ou quanto você investiu para isso, né? Quanto que quem contratou o ônibus que sobrou o Wellington investiu, comparado com quem está dando agora de resultado? Sim. Você percebe essa diferença? É esse o trabalho que vocês precisam fazer, galerinha. Então, por exemplo, se você contrata o ônibus e não vai ninguém, o aprendizado primeiro caramba, eu trabalhei pouco. Mas agora a dor vai diminuir muito mais da próxima vez. Porque agora você aprendeu, você pagou sozinho e tal. Aí tem pessoas que não vão fazer mais, que é o que aconteceu muito no processo da gente, quando a gente cresceu muito. Por que a gente ficou? Porque você acha que quem mais perdeu gente? Gente, vamos falar de trauma agora? Olha, dá vontade de falar com os nomes aqui. Quem mais perdeu gente na Herbalife foi eu e o Jean, porque a gente colocou muito mais gente. Já pensou se eu tenho trauma, que é coisa de pobre, onde é que eu estava agora? Tem muita gente que recrutou muito Wellington nesse Brasil. E agora a pessoa, ela nem conversou com ela não teve a coragem de nem conversar com ela. Por que ela não recruta?
E, na verdade, ela tem um trauma lá dentro. É o problema do crescimento pessoal. Porque se você falar assim, por que eu não recruto? É problema pessoal, não tem nada a ver com de fora. Tem a ver com o que está dentro. Você está com medo de quê? Você está com medo de alguém te julgar? Você está com medo de não saber fazer? Tá bom, então a pior situação que pode acontecer se eu recrutar alguém? Não sei, eu nunca vi ninguém morrer. Ó, não cai nem um dedo, nunca vi cair um dedo se você recrutar uma pessoa. Nunca vi dar chulé, frieira. Não cai um dente, esse é que é o problema. Eu queria que caísse um dente cada mês que você passa sem um consultor novo. Então, por não acontecer essas coisas, a gente não se esforça, entendeu? Então, aí tem que ser pela visão ou pela dor. Agora, você não tem sensação de perda na Herbalife, é uma pena. Você está jogando fora, não é milhões, porque o dinheiro tem um significado para cada um de nós. Mas o dinheiro pode te ajudar naquele sonho que você tanto tem, naquela realização que você tanto tem. E dinheiro, como a gente colocou 100 mil reais, era a nossa meta nos primeiros dias de Herbalife, primeiro STS, eu imagino, ou primeiro extravagância, eu não lembro, porque a primeira meta era pagar R$1.000. Era pagar R$1.000 do apartamento que a gente tinha comprado e estava faltando no mês. Depois, esse 100 mil veio um pouquinho depois, eu não lembro exatamente. Mas ele fez com que a gente não desistisse a cada vez que a gente perdia 400, 500 mil. Uma vez que o Pedro Cardoso anunciou, numa mini extravaganza, que ia fazer um tour de presidente, um tour de chairman, eu não lembro se ele já era chairman, ele já era chairman, tour de chairman. E ele listou a cidade, Maceió não estava lá. E a gente ficou com a cara de beijo e falou, como assim Maceió não? Aí o Jean foi, nós fomos até ele, junto com o Jean, sempre o Jean do lado, né? A gente foi uma dupla incrível. E aí ele chegou e falou assim, por que você não colocou Maceió? Ele falou, não sei, bota 500 pessoas na sala que eu vou lá. Ele falou, quantos convites são? Eu não lembro quantos convites eram, porque eu não lembro o preço do convite, mas foram 2 cheques de R$3 mil na hora. A gente usava cheque predatado. Véi, que medo que dá. Só que o que acontece? Você tem medo, mas você tem que pagar. E não era um negócio de que eu tenho que pagar, que eu fico sozinha, não. Pense na exposição. Porque você não bota na sala as pessoas do Pedro Cardoso. Então imagina tomar esse tipo de risco, gente. Não é à toa que a gente fica forte. Tomar os riscos que o Wellington tomou. Sair da Bahia, sei lá, e foi morar em Maceió sozinho. Pô, ele encontrou o Jean dando um panfleto na praia, longe da casa dele. Imagina, é risco. Isso é tomar responsabilidade, isso é criar uma situação, parar de fazer mimimi e criar algo grande, porque por pouca coisa você não vai fazer mais do que você está fazendo. Se você não colocar um desafio maior, ou se colocar numa posição muito incômoda, e esse é o grande problema, Wellington, e você que está aí me ouvindo, velho, 108, estou falando besteira aqui hoje, Quem coloca aí, dizendo alguma coisa para saber que tá bom esse negócio, porque o negócio não aumentou ali, então eu tô achando que tá ruim. Tá ruim? Tá excelente! Já anotei tanta coisa aqui, ó. Galerinha, deixa eu dizer para vocês, hoje a Arlete, ela tá aqui na live hoje. Alguns anos atrás, eu entreguei um panfleto na rua por causa de um convite. Hoje a gente tem um presidente na nossa organização por causa de um panfleto. E às vezes você não tem coragem de mandar um aviãozinho aí. Você sabia que aviãozinho hoje é panfleto do passado? E você pode mandar um aviãozinho e jogar a gente para dentro? Então faz uma coisa, 7h36, mete o dedo no aviãozinho, logo para 36 pessoas, para a gente bater 150. Que eu queria que a Arlete falasse para a gente agora. Arlete, vamos pegar aqui, depois eu volto até em outras perguntas se der tempo. Mas eu queria que você falasse dessa imersão, de tudo que ali aconteceu, de voltar a sonhar, do ambiente, de tudo. Abra o seu coração sobre a imersão que nós tivemos esse final de semana. Foi maravilhoso, gente. Assim, mas como eu tenho esse viés sempre de estar falando de comunicação, Wellington, o que é o evento? O evento é a minha percepção, né? E a cabeça, o nosso raciocínio, ele é conexão. Então, eu não consigo pegar uma informação se ela não faz parte do meu vocabulário. Essa é a questão da linguagem. Eu vou dizer para vocês por que o evento é tão importante. Porque a gente fala assim para vocês e vocês escutam. 70% do que você fala, as pessoas não... E a gente corre nessas teorias. Gente, você tem que entender o seguinte. Nós não percebemos, vamos chamar de percepção agora, porque não é a questão ainda de saber fazer. Porque aprendizagem é quando você faz. Vamos lembrar? Escreve aí para você mesmo. Aprendizagem só acontece quando eu faço. Não é quando eu vou lá aprender. Lá quando eu vou. A gente fala que aprender... Então, o Stephen Covey, naquele livro dele, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala isso. Aprender e não praticar é o mesmo que não aprender. Então, como a gente, palavras e o ambiente da gente só de escutar é pouco, o ambiente só de ver sem palavras é pouco. O que acontece num evento presencial? Eu exponho todos os meus canais de perceber o mundo para receber aquela informação. Então, Wellington, existem vários aprendizados que eu tenho que eles nunca vão chegar a mim por causa da falta da experiência.
Não tem absolutamente nada, mas nada que substitua um evento ao vivo. Porque um evento ao vivo, ouvir como a gente está ouvindo aqui, a gente se esforça ao máximo. Então, por exemplo, o Wellington, ele modula a voz, ele bota música, ele fala coisa. Tudo isso para chegar em você e tentar atingir você e ser compreensível para você. Só que ainda é pouco. E quando você vai no evento, você se emociona. Então, no evento a gente se emocionou. Eu fui tirar foto, me contaram que o povo chorou com a Martinha no final. A mulherada foi lá de tanta emoção. Martinha fez um momento, é incrível, né? Porque assim, eu me afino muito com as coisas da Martinha, porque de um tempo para cá eu também comecei a falar não, eu comecei a fazer o desenvolvimento humano comigo, desde pequenininha. Acho que foi minha mãe que me traumatizou. Lembra que tem trauma é pobre, mas vamos lá. Ela falava assim pra gente, vocês têm que estudar para aprender a virar gente. Depois eu descobri que bom conhecimento, né? Quer dizer que eu não era gente, né? Então agora eu estou aprendendo a ser gente agora, de alguns anos para cá, né? Então, assim, essa coisa de desenvolvimento pessoal, é autodesenvolvimento. Então, quer saber? O evento foi inacreditável, na minha opinião. Talvez você pergunte para outra pessoa, para linkar tudo que eu falei agora, né? Ela fala, como é que foi o evento? Ela fala, foi bom. O que é que significa isso? O repertório dela ainda não consegue perceber coisas que eu percebo. Então, por exemplo, teve lá um momento para falar de autoliderança, foi incrível para mim, porque é tudo que eu me interesso hoje de ajudar as pessoas. Então, por exemplo, quando você vai fazer um cliente, quando você vai fazer um novo distribuidor, a primeira coisa que você vai ter que inspirar é ele ter autoliderança. E ele vai vir, provavelmente, porque aí quando o pessoal fala assim, se você, o Jaime falou assim, não vou falar isso, não, que essa é de liderança, você vai ter que ir para ouvir, né? Mas a gente já sabe que algumas pessoas, tudo na vida é uma questão de você... Só não conta a piada que Jaime contou da caneta Bic. Pelo amor de Deus, não. Isso aí devia ter até para milionário, né? Mas ele abriu lá, porque a liderança era tão forte que estava lá, que ele fala umas coisas que só acontecem em van de presidente. Isso aqui também é legal, né? Porque esses eventos de liderança foi uma imersão com qualificação. Então é nisso que você tem que estar. Pegar agora o fim de semana de liderança, por exemplo. Esse sim, um desafio excelente, além do desafio da van. Nunca fez. Se você já fez a van, pelo amor de Deus, é hora de fazer o ônibus. Se você não foi na sessão anterior, essa é a hora de você se rasgar, pelo amor de Deus, todo dia às 9 horas da manhã. Bota esse chip na sua cabeça, você tem que estar na frente de uma pessoa, todo dia, começando às 9. Porque o ser humano, ele é uma pessoa de hábitos. Se você não tem o hábito de estar na frente de alguém, e o Salazar falava assim, o tempo melhor investido na Herbalife é aquele que você passa na frente do prospecto, de uma pessoa, para ser um possível cliente ou um possível consultor, distribuidor. No nosso caso agora, gente, é muito importante que vocês entendam que os barcos, nós estamos falando de distribuidores. Quando a maré subir, ela vai levar você para o próximo nível na Herbalife de cheque, de sonhos, se você estiver posicionado. Aí eu vou falar isso para vocês, você vai ficar uma filosofia. Não fica filosofando não, meu amigo. Porque o que tirou a gente de zero Herbalife para milionário em 1 ano e 2 meses foi a ação de trazer pessoas. E se eu tivesse trazido 100 clientes naquele ano, não tinha virado milionário. Se eu tivesse um espaço que fizesse 100 acessos naquele dia, não tinha virado milionário. Entenda isso daqui que agora a Herbalife alinhou o discurso. Isso é marketing multinível, ele te dá outras opções. Então, se você não aproveita, você está sonhando que você vai... Vamos lá falar de sonho, né? Quem podia escrever para mim um sonho aqui, por favor? E quantas pessoas tem? Tem que aparecer 117 sonhos. Se não aparecer 117, eu vou pensar, uns estão dormindo, estão aqui pro Wellington só perceber que aparece de vez em quando, outros não estão com a câmera aberta, não sei o quê, e outros não têm sonhos. Essa é a pior parte. Porque o sonho, inclusive assim, se não tem sonho, não tem problema. É importante que você vá nos treinamentos, especialmente esse tipo, especialmente o tipo de evento que é o fim de semana de liderança, especialmente um evento que é extravaganza. Gente, extravaganza fora do país é algo inacreditável, porque você toca no seu sonho. E lembra quando eu falei para vocês, se você não tem uma informação, você não consegue perceber outra informação. Então, a ignorância não é uma bênção, porque ela me impede de entender o que estão falando para mim. E a experiência de ir aos eventos, ela te dá informação que não é nem falada. Então, quando a gente foi para o Chile, por exemplo, para Bogotá, que o Chile eu vou ano que vem, o que acontece? Eu vou fazer um passeio aqui, outro acolá, a minha mente está expandindo, e ela nunca mais volta ao normal, uma vez que ela se expande, pela experiência. Ninguém está me ensinando como que é subir lá naquele negócio. Como foi, Wellington, aquele ponto turístico que a gente foi, que tinha que subir um negócio altíssimo. Monte Serra? Então, você não vai me contar o Monte Serra e eu vou ficar... Não, agora eu tenho a experiência, não tem nem como descrever, você nunca vai entender.
Porque você não foi, então você precisa ir. Não existe transferência de experiência, galera. Então, o evento é isso. Esse evento foi isso para mim. Algo inacreditável, algo que falou comigo, porque são coisas que eu tenho a linguagem, que eu tenho a experiência, que eu quero ouvir. Então, por favor, continue indo aos eventos e você vai treinar o seu sonho lá. Cadê o sonho? Apareceu, Wellington? Já muita gente escreveu aí, ter minha casa própria, viajar. Graça Santos aqui, quer viajar. Muito bem, Graça Isso é Santos. bacana. Agora, Viver em todo segmento, conhecer outros países, ser presidente, viajar muito, escolher o cardápio pelo lado esquerdo, virar presidente, viajar o mundo inteiro, comprar minha casa própria, trabalhar viajando, tem de tudo. então, aí eu não sei se a gente tem tempo para isso, mas eu queria ensinar vocês a fortalecer o sonho, tá? As respostas são ótimas, mas eu preciso que você sinta emoção. Então, eu não sei se quando você fala assim, eu quero ter minha casa própria, isso te coloca num estado de espírito super empolgado. Ou se isso parece até uma dor. Caramba, eu queria tanto ter minha casa própria e não tenho ainda. Então, não é esse o tipo de sonho, porque na verdade nós estamos falando de fisiologia. Você tem que mudar o seu estado de espírito para você poder agir na direção que você quer ir. Então, coloca mais molho na sua casa. Quando me perguntaram dos meus sonhos lá, na verdade, eu levantei a mão, porque eu queria dar um exemplo de como é você falar um sonho com mais requintes do que você falar um sonho. Eu podia falar assim, eu quero ter uma casa. E eu falei assim, eu quero viver na Toscana, no sul da Itália, num chateau de uma plantação de uva, produzir vinho, e fora o resto que eu não conto aqui pra vocês, né? Mas imaginar um romance incrível. Quando eu tava casada, vocês sabem que eu não tô, né? Quero vinho. Eu também quero. Gente, o Jean é o meu melhor amigo. Efeito Herbalife. Isso é incrível. A paixão que a gente tem um pelo outro, o respeito, o amor, a gente trabalha juntos. Então, assim, só que tem uma coisa, quando eu tava com ele, casado, que agora não tá mais, nós continuamos muito parceiros, todo dia a gente tá junto, todo dia. Ele não é uma pessoa de Europa, ele é uma pessoa, tipo, mais dos Estados Unidos. Eu falava, vai, meu sonho é morar na Europa, o que eu vou fazer? E eu nunca solucionei, eu tinha aceitado que eu não ia morar na Europa, porque eu vivia com ele a vida toda. Às vezes acaba, um capítulo a gente nem percebeu ainda, né? O capítulo já acabou e eu tô lá, parada. Será que era o que você estava precisando para ir para a Europa? Não vamos colocar isso não, mas aconteceu. Sim. Só que agora eu tô sonhando mais livre, porque já que eu não incomodo ninguém com o meu sonho, porque pensar que eu ia fazer livre para a Europa, eu sabia que isso é um problema. Sim. Agora, eu tô livre, eu posso sonhar com o que eu quiser, entendeu? Porque não é sonhar com o divórcio. Naquela época eu ficava com medo de estar sonhando pro errado. Agora não. Agora eu tô, infelizmente, não, felizmente, vai. Tô livre. Então imagina, tem um sonho. Aí eu falei, outro sonho que era assim, eu quero, porque isso é uma cena de um filme, tá, galera? Os requintes vêm de algumas coisas que eu vejo, eu vou associando. Então, os requintes pode vir também do que você ouve dos testemunhos nos eventos. Então, minha ídola, qual que é essa? É a Angelina Jolie? Angelina Jolie. Ela tá lá em Paris, sentada, então tem muita história por trás das coisas que eu falo. Sentada numa mesinha, só com seu celular esperando uma ligação, sei lá o quê, tomando um cafezinho bem charmoso. Aí alguém liga para ela para ir para Veneza. E ela já tá maravilhosa, né? Aquela sonda maravilhosa. Ela pega o celular dela, levanta, vai pro trem, aqueles trem rápidos lá, entra e vai para Veneza. Quando chega lá, como filme de ação, inclusive é com aquele cara do Eduardo Mãos de Tesoura, que é incrível, como é o nome dele? Bom, depois acaba que vocês colocam aí. E é um filme de ação, é um filme de máfia, é um filme de não sei o quê. E quando ela chega lá, que os caras levam ela para aquele hotel chiquérrimo em Veneza. Gente, falando em Veneza, uma vez eu fui para Veneza. Chique isso, né? Bota aí, chique! Eu fui para Veneza. Não, velho, melhor do que isso é. Eu tava fazendo alguma coisa lá, não era andando de gôndola, beleza, né? Não tava passeando de gôndola, porque muitas vezes eu viajei sem poder fazer essas coisas. Eu tava por ali em Veneza, mas tava em Veneza, né, velho? E aí eu peguei e tô olhando para um negócio, um hotel desses chiquérrimos, quando eu era um monte de bandeira da Herbalife. Tava tendo, olha como é a lei da atração, tava tendo um encontro de chairmans lá, Wellington, isso não tem nada a ver com o filme, tá? E só para contar como é a vida quando você tá focado em algo, né? E quando eu vi, era um evento, sabe aquele assim que você fala, credo, o que é isso de sonho, né? Bom, enfim, voltando ao evento da Angelina Jolie. Quando ela chega no hotel, que é aqueles hotéis maravilhosos, que ela dá esse chiquérrima do bar, e ela vai para o quarto dela, que é uma coisa gigantesca, né? Imagina quanto custa um negócio desse, porque esses lugares antigos, é muito caro você estar no melhor lugar, né? Quando ela abre o armário, lembra que ela só foi com o celular na mão? Roupas, daquelas de noite, assim, trajes lindíssimos, já estavam tudo lá para ela, que o cara que chamou ela para ir lá, abriu um negócio, joias, tudo ali, eu falei, esse é meu sonho, eu quero um dia
Olha o requinte, eu acho que você sente também quando você coloca esses ingredientes. Então, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer para aguçar o seu sonho? Primeiro, você tem que tocar no sonho. Tocar no sonho é viver um pouco a sua experiência. Vai no evento, vai na viagem acima, eleve os seus padrões. Com mais de risco. Porque no caminho, gente, eu não sei se eu vou chegar aos 100 mil reais na Herbalife, ainda não cheguei. Que é que importa? Olha onde eu cheguei pelo fato de ter colocado. Eu não sei nem se eu morro amanhã. Aí fala assim, olha, mas quem que vale a pena então se a gente morrer amanhã? Bicho, você não sabe se você for até os 120, velho. Por isso que eu falo com meus clientes, cuida da tua vida, cuida da tua saúde, porque não é prerrogativa sua saber qual é o seu prazo de validade, meu filho. Cuida, porque você quer chegar aos 100 anos andando de bicicleta, bulindo tudo, ou você quer chegar de cadeira de rodas? Então, você tem que elevar o seu padrão para poder elevar o dos outros. Então, eleva o seu padrão, vai nos eventos. Quando o evento tiver caro, é esse que você vai. Quando você não tiver dinheiro, é esse que você vai. Você vai ficar na pobreza a vida inteira. Se você não vai, porque se você não provocar um risco, você não elevou o seu padrão. Você vai continuar fazendo as mesmas. Não tem aprendizado. Lembra que é a experiência que traz aprendizado? E o grande barato do evento, você vai tocar no seu sonho. Então, olha o que é que envolve sair da tua cidade para uma outra, fazer passeios. Eu encontrei as meninas que estavam lá de Aracaju. Eu falei, e aí, vocês saíram? Vixe, elas estavam animadíssimas. Saímos todo dia. Como é que você volta para casa? Seu padrão aumentou. Lembra? Uma vez que seu cérebro expande, nunca mais volta ao mesmo lugar. Você está preparado para absorver mais informação. Então, tem que ir. E quando você tomar o risco, aí chega lá, você vê coisas incríveis. Aí vê aquela Martinha maravilhosa. Eu fiquei pensando, velho, aquilo que ela faz, que ela não tem uma coisa no olho, aquela maquiagem que eu nunca vou descobrir. Aquela pele daquele jeito mesmo. Aí você fica sonhando, fala, bom, mas o que eu era pra estar agora? Aí você vai e volta pro normal, né? A gente sabe falar, era da gente, tô falando do de fora, né? Eu prometi que ia falar do de dentro, mas tem que pensar disso. Toca no sonho nos eventos, toca no sonho na viagem. Aí o povo fala assim, vai você colocou um sonho, por exemplo, com uma casa. Já que você tá falando de sonho, fala pra essa galerinha aí do nosso jantar na sexta-feira. Que lugar? Pelo amor de Deus! Olha, eu tava super... Eu não tava animada, não, tava assanhada. Por quê? Porque eu tenho, de novo, elevar os padrões, o seu vocabulário tem conteúdo. Lembra que eu falei no começo? Você tem que dizer palavras para você acima da média. Então, assim, o Tony Robbins fala, você tem que falar assim, não estava animada, eu estava extraordinariamente animada. A gente foi pro rooftop, na verdade não era só o rooftop, que era em cima, a gente foi primeiro, no 35º andar, não, eu acho que é isso. 45º. 45º, que era o restaurante Sky, não sei das quantas, o prédio mais alto. Gente, vocês já foram no Altiplano? Tem que ir, pô. Que lugar lindo. Altiplano é um bairro lá em João Pessoa, mas parece uma cidade. Incrível, parece que você está em São Paulo, numa área chique. É um lugar espetacular. E ali construíram um prédio que até pouco tempo, parece que era o prédio mais alto, 117. O Wellington foi ruim a live, hein? Tá sendo ruim. Bom, beleza. Não vai chegar a 150, galera. Mandou. Sim, galera, só temos 9 minutos de live. Mete o dedo no aviãozinho aí, pra gente bater 950. Tá por vir ainda. Sempre você tem que dizer pra você, o melhor tá por vir. Então, de novo, filosofias, palavras que levam a vir. A Martinha, eu falei lá que ela falava assim, que quando eu me sentia mal, que o Wellington falou, né? Agora há pouco eu passei por cima. Mas tinha várias coisas que a gente fazia. Usar filosofias, por exemplo, é uma delas. Usar o recurso linguagem como ferramenta. Essa é das boas do coaching. Você pega palavras que você se anima, e você se traz de volta, velho. É tua responsabilidade. Ninguém vai te salvar. Pra que é aquela parábolazinha que Deus tá falando pro cara? Pula, pula. E o cara não pulava. E ele tava 1 metro do chão pedindo a Deus, pô. Então, se você não pula, não vai acontecer nada na tua vida. E Deus tá te apoiando o tempo todo. Então, essa coisa de você ter recursos, isso é recurso psicológico. Você falar assim, é só por uma época. Wellington, teve vezes que nunca parou o sistema. Uma vez a gente abriu naquele 6º mês do nosso negócio, lá em 2004, que a gente fez junto esse trabalho, em Maceió, a gente nunca mais parou. Gente, teve uma época que a coisa estava tão ruim. Olha, se fosse contar, tinha que ter uma vida. A gente chegou a fazer HUE no hotel, era tão ruim, que de vez em quando a gente saia chutando as baratas assim, ó. Pode desaparecer, que elas apareciam no meio da sala. Nojento o hotel, mas era o que dava pra pagar. Teve um excesso que a gente fez e já tinha bastante gente no nosso grupo. Eu não sei onde é que eles foram, eu não sei se será ainda, mas eu não me incomodo, eu não estou nem aí com eles, se você quer saber. Não estou nem aí. Escreve aí pra mim, não estou nem aí com os outros, porque eu sou uma pessoa generosa, eu quero dar, mas a pessoa precisa querer receber. Depois tem um aprendizado, ela não quer aprender, eu não posso fazer nada por ela do que eu já fiz. Né? Teve outro excesso que a gente já tinha lá os 10 palestrantes, não, mas pelo menos uns 5 palestrantes, e display e tudo. Chegou um convidado, eu tô falando a verdade,
A gente fez treinamento sábado e domingo, que era naquela época que a gente fazia. Tinha vergonha? Lógico, mas lembra, o antagonista do medo é a ação. Segue fazendo, meu amigo. Que se você... Sabe o que vai acontecer? Se tudo tiver só bom, é porque você não está aprendendo porcaria nenhuma. Eu vou falar assim, feio, que é para você gravar. Se você não estiver passando por nada desagradável, você não está aprendendo nada. Sinto muito lhe dizer. Porque, olha, presta atenção nisso aqui, ó. A habilidade está aqui. Eu, quando faço assim, vocês enxergam? Porque está cheio de texto na minha frente, eu não vejo. Mas, ó, a habilidade está aqui e eu estou aqui no meu conhecimento. A minha habilidade é dessa altura e o que eu tenho que fazer está aqui, certo? Meu conhecimento, minha preparação, minha experiência aqui e a habilidade aqui. O que acontece se eu recuo? Eu continuo aqui. O que acontece se eu me arrisco? Eu vou subindo. À medida que eu vou aprendendo, parece que o medo e a habilidade vão melhorando. Eu vou subindo. A habilidade não diminui. Você vai precisar continuar recrutando 10 cadastros por mês para poder chegar a milionário, e talvez em 1 ano, 2 anos. 10 cadastros por mês. Ai, mas é muito. Aí você vai falar assim para você, eu não recruto nenhum, como é que eu vou recrutar 10? Buzina para você, sinal vermelho. Péssima frase para conversar com você. Então lembra que eu falei que eu queria falar aqui? A comunicação mais importante, velho, eu não vou conseguir escolher esse tema, mas me cobre. Vou fazer até uma live, quando o Wellington me chegou para fazer uma live só sobre isso. Falar sobre a comunicação interna. Preciso falar assim para você. Qual é, Wellington, vou perguntar para você. Qual é a comunicação, ou com quem, ou que público é a comunicação mais importante que eu tenho que ter, na sua opinião? Com uma pessoa que ainda não é da Herbalife, com alguém novo, para alguém para fazer negócio, que para mim o produto mais importante nosso é negócio. Então, seja falar com Deus e o mundo sobre o negócio. Ok, e ele tá certo. O problema, galera, é que tem coisa antes. Sabe o que tem antes? Esse negócio que fica aqui entre as suas duas orelhas. Esse coisa que tem aqui, ó. Porque, na verdade, ali tem careca, né? Mas nós costumamos ter cérebro aqui. E não é só o cérebro, é o que fica gravado. Porque, assim, as memórias de emoção são gravadas no corpo. Por isso que tem terapias que fazem aquelas coisas em alguns lugares de contato, porque a gente grava a emoção. Por isso que o aprendizado é algo incrível, porque a gente tem 6 sentidos, lembra? E a gente vai lembrar dos lugares, não só pelo que a gente escutou, ouviu, mas pelo que a gente sentiu de aromas. E a parte sinestésica é a parte que você toca. Então, depois você vai ter memória que você toca em alguma coisa e vai disparar uma memória incrível lá de Bogotá. Porque nós não aprendemos só por ouvir, lembra? Então, você tem que se expor. Era o que mesmo? Eu perdi um pouquinho aqui agora, o raciocínio começou com... Era uma coisa muito importante. Eu saio um pouquinho falando da aprendizagem. Ah, é a comunicação. Aí eu falei para ele falou assim, comunicar com os outros. Só que, por que eu não comunico com os outros, Wellington? Por que todo mundo aqui sabe que eu preciso falar com as pessoas? O melhor tempo dedicado no Herbalife, o mais importante, é 90% na frente de um possível distribuidor ou na frente de um possível cliente. Por que é que eu não faço isso? Se eu sei. Por que é que isso não virou aprendizado, na sua opinião? Não sei. Será por traumas, problemas internos, crenças limitantes? Não sei. Tudo isso. Tudo algo interno. Tem uma coisa chamada selfie, que é aquele que sou eu lá por dentro, que eu converso com esse desgraçado 24 horas por dia. Eu já tentei fugir do meu selfie, eu não consigo. Aí tem gente que fala assim, eu vou mudar para Portugal, que esse país tá uma porcaria. Bom, a porcaria vai junto, velho, porque é você, é a tua cabeça. Então, por isso que o maior trabalho é em mim. Eu preciso mudar essa conversa. Essa é a comunicação mais importante que a gente tem que conversar. Se você não muda aqui, o de fora não muda. É isso que a gente está falando o tempo todo. Eu preciso melhorar para as coisas melhorarem. Mas eu sei o que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer 10 cadastros por mês. Eu tenho que levar meus padrões. Eu tenho que ter consistência como o Wellington. Eu tenho que ter persistência. Eu tenho que ter a alegria da Alete e do Wellington. Essa coisa de fora, mostrar. Porque as pessoas não vão me seguir se eu tiver de cara feia. Eu posso até não ter resultado. Por que o Wellington recrutava? Porque apesar de atitude, aí tem um monte de coisa, atitude, consistência, essa alegria, enfim. Então, assim, é muito importante que você entenda que a conversa com você tem que mudar. Então, se você escutar tudo que está aqui hoje e falar assim, eu não recrutei ninguém até hoje, como é que eu vou recrutar 10 agora? Porque você entendeu definitivamente que recrutar 10, quanto tempo, vê como o ser humano é, quanto tempo você aguentaria ficar num lugar que está fedendo? Que tem um monte de mosca num lixão e você está ali do lado por livre espontânea vontade. Quanto tempo você ficaria ali? Nenhum! Rapidamente você tomaria a decisão de sair dali e sairia. Porque a decisão é uma parte da mudança. Depois você tem que agir. Agir sempre vai ser o mais importante. Por isso que eu não ajo amanhã, porque eu não tenho como agir amanhã. Eu não tenho como agir ontem. Por isso que o dia de hoje é tão importante, galera. Entenda isso.
não é filosofia. Eu só ajo hoje, eu não tenho como agir amanhã agora. Então, o que eu não fiz hoje, nunca mais eu vou compensar. Eu tenho que agir hoje, eu tenho que agir acima da minha média para eu poder crescer, eu tenho que encarar os meus desafios, superar os meus medos, ele não vai mudar, mas o medo e a habilidade melhoram, e você chegando lá, à medida que você toma um risco, você vê que avança, não foi ninguém, a próxima vez, aí você não traumatiza, né? O que é traumatizar? Eu alugo a van, não vai ninguém? Não vou fazer mais. Não, velho, é o seu aprendizado, calma. Fazendo. Uma vez mais, uma e outra vez, todos os dias. Vai escutar Salazar, pelo amor de Deus, que acho que uma das coisas que deu muita diferença para nós foi escutar o Salazar todos os dias. Compartilha com a sua equipe, tá? Então é muito importante entender que essa comunicação de mim, porque eu estou melhor agora, me sinto muito melhor. Porque eu melhorei a minha comunicação. Gente, eu tinha problema de estar assim, bonita, feia. Ainda tenho, né? Eu quero sempre estar bonita. Óbvio. Você está arrasando, Arlete. Obrigada. Você está arrasando. São só essas que eu uso. Porque, na verdade, quando eu estou assim, aí precisava ter essas coisas, que eu estou me comparando com o de fora. E lembra? O significado é que é a diferença. Aqui tem pulseira que me lembra o Tiaguinho, aqui tem pulseira que eu comprei em Bogotá, aqui tem pulseira que eu ganhei da Herbalife, aqui eu me sinto jovem. Então, é uma ancoragem. Você usa em você o que te faz bem. Não para competir com os outros, pessoal. Eu não estou usando filtro hoje. E de vez em quando eu ficava, até que eu ponho um filtro. Eu falei, não vou mais botar. Tu botou filtro, é pra você ficar bonita assim, ou você é assim? Eu não. Esse aqui são os produtos, são 23 anos os produtos. Então, essa coisa do... Olha aí. Essa coisa do filtro, ela é muito perigosa. Ela diz muito sobre a gente. Porque quando a gente está usando filtro, a gente não está se aceitando como é. Só que cada vez mais essa pessoa vai querer ficar escondida dentro de casa, porque ela não parece mais, ela não tem uma identificação mais com ela própria. Porque ela é muito linda no Instagram e ela não está se sentindo linda na realidade. Você é lindo, linda, do jeito que você é. Mas você precisa, de novo, ninguém vai vir te falar que você é lindo se você não disser. Porque a pessoa vai dizer e você não vai acreditar. Quer saber de uma coisa? As pessoas nos veem 20% melhor do que nós mesmos. Então já conta com isso para você se sentir melhor. Porque quando alguém fala para você, você está tão bonita. Você acha? Ô, peste! Aí você vai lá e fala, muito obrigado. Soma a parada, entendeu? Soma com a experiência, que um elogio muda todo dia. Aprenda a elogiar você. Porque às vezes não vai vir um elogio. Se ninguém me elogiar, hoje eu vou ficar baixinho. Também não vou passar batom. Também não vou cortar uma roupa bonita. Também não vou pentear o cabelo. E vai se afundando. Pronto, não dá pra falar mais. Tá, deixa eu te fazer a última pergunta, que por causa do horário eu tenho minha aula de inglês agora. Eu vou aprender inglês para conversar com você. Tem que ser inglês, então eu vou me aperfeiçoar aqui. Já agradecer minha professora Linda. Linda, obrigado por estar me dando aulas aqui. Quando acabar a live, a gente começa a ver, Linda. O nome dela? O nome dela é Linda. Galera, amanhã a Arlete falou muito de sonhos, tá? Antes de eu fazer a pergunta para a Arlete, a última, já vou promover a live de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre não desistir dos sonhos, mas nós vamos pegar personagens bíblicos. Por que que Abraão não desistiu? Por que que José não desistiu? Por que que Ana não desistiu de ter um filho? Nós vamos pegar personagens bíblicos amanhã e vamos trazer contexto aqui por que que eles não desistiram a partir de princípios bíblicos. Então, estou te esperando amanhã às 7 horas. Arlete, vamos lá para finalizar. Como Arlete Paiva, minha primeira linha focada, presidente da Herbalife, vê os próximos anos do negócio da Herbalife? Então, começando pelos barcos e para fechar pelos barcos, né? A Herbalife não arranhou na superfície, Wellington. Eu queria que vocês que estão aqui hoje, inclusive eu sou um bebê nesse negócio também, né? Mas a gente já viu um pouquinho mais do que vocês. Então, o que a gente está enxergando agora, eu gosto muito daquele treinamento que o Michael Johnson deu, não lembro que país que a gente foi. Ele falou que a filha dele perguntou para ele assim, papai, o que você faz na Herbalife? E ele pensou, não tem uma coisa específica assim, né? O que eu vou dizer para ela? Ela falou assim, filha, eu sou aquele cara que fica em cima do navio, só olhando assim, ó, procurando, né? Então ele é o cara da visão. O que é que você faz? Você não pode acreditar no que você está vendo agora, se sua visão não for uma visão gloriosa. Você precisa ter uma visão gloriosa para você seguir sozinho. Por enquanto, pega emprestado. Então a visão desse negócio é que ele nem arranhou na superfície ainda. A Herbalife bolou um momento agora, o momento está acontecendo. Se a tua sinergia, a tua fisiologia não está vibrante, esse é o momento para você falar assim, sempre as respostas estão nas perguntas. Anota essa. A resposta estão nas perguntas e não na resposta. Porque se eu colocar no Google uma pergunta ruim, a resposta vai vir ruim. Fala assim, por que eu não consigo nada na minha vida? O Google deveria dizer assim, você é um tonto. Tá vendo como é que você pensa? Não é isso. Agora, se você fizer uma pergunta boa, por exemplo, quais são os hábitos das pessoas de sucesso?
Vai vir coisa boa, pô. Então você precisa aprender a fazer essas perguntas. Esse também é uma das coisas que eu quero conversar com vocês, sobre essa comunicação intrapessoal. Fazer perguntas boas para você, para direcionar o cérebro. É muito importante que você faça. Então, não fique esperando você saber agora o que vai acontecer, se você não enxerga, e confia na visão. Herbalife, até 2030, vai crescer 50 países a mais, galera. O que é que isso tem a ver com você? Tem a ver que essa companhia precisa de mais pessoas. E quem estiver bem posicionado, como a maré está subindo, né? Então, os seus barcos vão subir. De coração, eu espero que você vá para ação. E a única coisa, quiser ler, mas não vai ler agora não, viu? Agora a única coisa que eu estou dizendo que você vai fazer que é recruta pessoas. Bota os seus barcos na água. Sai daqui e pensa 5 minutos num plano bobo. O que é que eu posso fazer daqui para 10 horas para fazer 10 chamadas para convidar para alguma coisa ou já entrar numa conversa com alguém no WhatsApp? Deflagra. Cria o problema para você. Envia mensagem para as pessoas. O seu WhatsApp tem que voltar para você. Então, se você quer que... Uma frase bem legal é o seguinte. A gente falava antes, o seu telefone, que você trabalha com vendas, a gente vende sonhos, a gente vende a oportunidade, a gente vende produtos, a gente vende, tipo, a oportunidade da pessoa se sentir melhor, um monte de coisa, né? Você trabalha em vendas de tudo isso que eu tô falando. O seu telefone tem que tocar. Agora que a gente trabalha com WhatsApp, o seu WhatsApp tem que tocar. Você tem que ficar o tempo todo respondendo mensagem. Por que elas não aparecem no seu? Porque você não está mandando a provocação. Então, eu provoco você a sair daqui agora e fazer um envio de pelo menos 10, não, que talvez não volte nada, 50 mensagens para algumas pessoas aí e falar assim, ô bicho, como é que você tá? Putz, eu tô incrível, eu quero tanto falar com você, dá um retorno para mim e fala qualquer coisa, mas se desafia a fazer, a deflagrar uma conversa. E vai começar a voltar. Quanto mais você mandar, tudo é lei das médias, né? O Jim Rohn falava que a gente tem que aprender de números, isso é fabuloso. Porque você se frustra, porque você manda 2, não volta nada, você manda 2 e queria que voltasse 20. E a lei das médias diz, talvez 2% num trabalho frio vai retornar. Por isso que o trabalho quente é bacana, porque o trabalho quente, normalmente, ele volta um pouco mais. Mas se você já não tem mais esse contato agora, você precisa mandar 1.500, sei lá quanto, por uma semana, 100 contatos por dia. Vai voltar, galera, alguma coisa, você deflagra a conversa e pra cima, porque a Herbalife vai ser algo que a gente vai se orgulhar demais, demais. E de você, né? Eu já me orgulho muito mais de mim, mas imagina daqui a 5 anos. Ui, meu Deus do céu. Alete, você arrasou. Ó, a gente vai ter que marcar vamos ter que marcar uma outra live aqui. Vamos ter que marcar uma outra live. Você falou de tanta coisa para depois, e a gente vai ter que agendar outra aqui daqui a uns meses. Você vai falar disso aqui também, ó. Consegue ler, não? Não, tá de viradinho. Ah, é. Jim Rohn, se você ajudar alguém, você ajuda a si mesmo. Se você resolver o problema de alguém, se você ajudar outras pessoas... Ah, não, você resolverá seu próprio problema. Se você ajudar outras pessoas a dar os primeiros passos, isso torna os seus passos mais fortes. Jim Rohn, haja pelo coração, com generosidade, dá oportunidade aos nossos produtos, dá oportunidade à Herbalife, e eu tenho certeza que seus barcos vão subir, a gente vai rir muito, tomar champanhe. Convidar vocês para o meu chateau nas Toscanas. Valeu? Aproveitar. Obrigado, galera, se você é um seguidor da Arlete que está assistindo a live, aproveita que a Arlete está expandindo, não só para o Brasil, para outros países também. Já manda uma mensagem no direct dela e pergunta como é que eu posso começar a desenvolver essa atividade. Arlete, brigadão, fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Obrigada a você. Obrigada, galera. Amém. Tchau. Bom dia feliz. Bom dia feliz.